Agora. Bora. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é dificuldade, né, em muitas igrejas falar a respeito, tá comentando até com o presbítero, por inúmeros fatores, né? O primeiro deles é talvez um receio dos líderes por medo de passar a impressão de que para as pessoas, né, de que dele ser confundido com esses pregadores, né, da teologia da prosperidade, que dizem que você só vai ser salvo se você dá o dízimo, que você só vai receber as bênçãos se você der o dízimo. Eu coloquei finanças cristãs porque está muito relacionado com aquilo que a gente recebe e com aquilo também que a gente direciona como investimento, como forma de lazer. Então, os dízimos e ofertas, ele faz parte de algo que a gente recebe. Então, a gente vai falar um pouco mais a respeito dele. E aí, resumindo esse quadro, a gente está falando hoje sobre finanças cristãs. Tá bom? Eu creio que, se não todas, a maioria eu creio que em 2 ou 3 aulas a gente consegue dar. E eu creio que a dúvida de muitos a respeito disso. Até porque, irmãos, hoje a gente vive numa era da tecnologia que, se você for no YouTube, você vai ver pessoas que defendem, pessoas que não defendem, pessoas que é a favor, pessoas que é contra. E como é que isso fica realmente diante da Bíblia? Diante daquilo que Deus estabeleceu. Então, vocês podem ver que tudo aquilo que a gente vem trazendo como conhecimento é algo que foi estabelecido por Deus. Né? Família, projeto de Deus, a ética cristã, né? A postura foi imposta por Deus, né? E Deus ele não troca. A doutrina, né? O ensino a respeito de Cristo. Então, enfim, tudo que nós trazemos não é baseado pela influência da cultura, da nossa cultura. Não é porque eu aprendi através da minha mãe e é isso que vai ter que estar certo. Não. A gente examina as escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e através do exame que a gente faz, ou seja, da palavra de Jesus, que está registrada na Bíblia, das palavras de Deus que está registrada na Bíblia, das posturas de homens e mulheres de Deus, é que a gente vai começar a trazer ensinamentos. Não é porque eu acho que é certo que vai ser certo. Então, no YouTube, sempre que eu gosto de ver assim, eu creio que vai ficar para a nossa última aula. Eu peguei um livro que, geralmente, as pessoas que vão dar aula no YouTube contra o dízimo, eles usam teorias desse livro. São 15 refutações que eles fazem contra o dízimo. E aí eu fiz 15 refutações contra quem é contra o dízimo, que é uma apologética que a gente fez para justamente abrir essa clareza para vocês e vocês terem a convicção em dizer o dízimo é certo ou o dízimo não é certo. É dar, doar ou pagar, ou devolver. Então tudo isso aí a gente vai falar e eu creio que vai ser uma aula muito proveitosa, tá bom? Vamos lá. Então, no contexto geral, veja o que a gente vai falar. Eu não sei se vocês já ouviram falar a relação que Jesus tem com a prática do dízimo. Porque geralmente o que é que a gente ouve nas igrejas de pessoas que defendem? Malaquias 3:10. Não é isso? Hã? Não, vou defender o dízimo. Qual é? Malaquias 3:10. Aí se a pessoa dizer assim, então defenda o dízimo baseado no Novo Testamento, aí a pessoa fica, eu não preciso de Novo Testamento. Realmente, ele está certo. Um versículo é suficiente para trazer base na nossa convicção. Mas que a gente tem muito mais do que Malaquias 3:10, a gente tem muito mais. Eu não trouxe tudo mesmo, porque se eu fosse trazer tudo, seria até mais de 3 aulas, ia ser o discipulado todinho. Mas eu trouxe as principais dúvidas, que também no início foram dúvidas minhas, que eu creio que pode ser dúvida de vocês também. E se daí, e se daqui para o final das aulas resta alguma dúvida, você pergunta, que se eu souber, logicamente eu vou responder. Se eu não souber, eu fico em dívida e digo assim, olha,
vou pesquisar a respeito disso e na próxima aula, antes da gente iniciar o próximo assunto, a gente responde. Combinado? Combinado aí, Rafaela? Combinado. Eu não estou ouvindo, Rafaela. Mas está combinado. Sinaliza aí, só para a gente ir. Pronto, beleza. Abaixei aqui para ver se não dá microfonia. Qual o objetivo do dízimo? Vou até me levantar aqui. Vou levantar aqui para vocês. Vamos lá. Qual é o objetivo do dízimo? Será que o objetivo do dízimo é para que eu, quando der o dízimo, eu abra a boca e diga assim, eu sou fiel a Deus? Será que é esse o objetivo do dízimo? Será que o objetivo do dízimo é, como alguns dizem, já vi muitas pessoas, sustentar o pastor da igreja? E eu vou estar sustentando o pastor da igreja, vou dar dízimo para estar. Eu não dou, não. Será que é esse o objetivo do dízimo? Será que o objetivo do dízimo é somente direcionar caridades? Não. Rapaz, a gente dá o dízimo, mas a igreja não dá, não ajuda. Eu não vejo a igreja ajudando os pobres. Será que qual é o objetivo do dízimo? A gente vai falar hoje. Qual é o objetivo do dízimo? Vai falar sobre o privilégio de dizimar, requisito para dizimar. Aí eu pergunto a vocês uma coisa. Será que existe algum requisito para que você possa dizimar? Não, André, eu não dizimei por causa disso. Será que existe isso? André, não, eu deixei de dizimar por causa disso. Nesse contexto, não. Mas existe um requisito para dizimar. Você não pode dizimar de qualquer forma. Sabia? Caso contrário, você só vai estar dando dinheiro para a instituição mesmo. Principalmente se você não souber qual é o objetivo do dízimo. Então você vai estar exercendo essa prática, essa doutrina cristã, sem nenhuma eficácia sua espiritual. Se você não fizer da forma correta. Aldrei, isso é bíblico. É só você olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, se a gente for olhar, Deus ele institui uma forma para conduzir a arca, por exemplo, lá em 1 Samuel. Ou melhor, ele vai instituir antes isso, né? Mas em 1 Samuel, a gente vai ver que Deus ele se ira porque as pessoas não estão fazendo o culto ou conduzindo a arca da maneira que ele estabeleceu. Então não é simplesmente, só para a gente entender, não é simplesmente a gente chegar e fazer do jeito que a gente acha que deve fazer. Não. É fazer da forma que Deus nos disse para ser feito. De forma correta. Amém? E aí no final, né, no contexto geral, a gente vai falar sobre as objeções, que é o que eu falei, as objeções contra o dízimo. Pessoas que vai no YouTube e dizem assim, irmão, com baseado nisso, aí vai no quadro, mas o dízimo... Eita, deixa eu abrir aqui a... Deixa eu dar a tá nem me vendo, ó. Deixa eu ver aqui. Não consigo abrir a câmera, não. Ah, apareceu. Não, com base nisso, o dízimo não é para hoje, irmão, porque o dízimo naquele tempo era só para animal. Porque naquela época eles viviam da agricultura. Deixa de ser besta. Eu vi vídeos no YouTube falando assim. Eu disse, eu preciso averiguar, fazer uma boa exegese hermenêutica dos textos. André, o que é isso? Lá no finalzinho, no último módulo, a gente vai falar sobre a exegese hermenêutica. E aí a gente vê que não é da forma que eles estão dizendo. Mas para uma pessoa que não vai para o discipulado, que não vai para a EBD, vai olhar aquilo ali e vai dizer, meu irmão, é mesmo. Não é que ele está certo. E não é que o que ele está dizendo realmente é mesmo. Aí é pego em calça justa. Aí termina caindo em doutrinas, como Jesus alertou, né? Cuidado para vocês não caírem em doutrina de falsos mestres. O que é falso mestre? São... Amém, meu irmão? Amém. São doutrinas ensinadas por pessoas que aparentam estar ensinando o que é correto, mas não estão. Tá bom? E aí levam a pessoa para apostasia, né? A pessoa crê, entrou na igreja crendo naquilo e depois a pessoa não crê mais. É apostasia, tá bom? E aí depois a gente conclui. No livreto de vocês, eu creio que antes do prefácio, depois do sumário, tem uma introdução, não é isso? Página 3, eu acho.
Confirma aí. Página 3. Vai ser essa introdução aí, ó. E eu coloquei hoje algumas enquetes lá no grupo, valendo ponto. Quem não respondeu, perdeu ponto. Já está ciente. Valendo ponto. E aí, vocês viram que naquela enquete, pasmem vocês, foi feita uma pesquisa, se eu não me falho a memória, deixa eu ver se tem aqui o dado, com 2.010 pessoas. Das 2.010 pessoas que foram entrevistadas, 1.000 eram pastores. Aí eu pergunto a vocês, pastores que não dizimam. Porque ali estava o quê? 54% das pessoas que estão ali não dizimam. Então aí já começa a gente começa a entender os ataques que a gente sofre hoje. Por quê? Porque o exemplo não vem de quem deveria ser o exemplo. Glória a Deus que aqui a gente tem um exemplo. Os líderes da missão mundial dizimam. Mas vocês viram naquela pesquisa que metade eram pastores. E metade daqueles que foram feitas a pesquisa não dizimavam. Vou ler aqui para vocês, vamos lá. Portal de Notícias Gospel Prime divulgou uma pesquisa sobre o dízimo, onde, focada em questões de fé, mostra que as opiniões dos evangélicos variam muito sobre o dízimo. Isso é verdade ou não? Lembra que na ética cristã, a gente falou assim, ó, a gente falou assim, que existem dois errados, um certo e um errado, mas não dois certos em relação ao mesmo assunto. Lembra que a gente falou isso? Então, por que é que, a respeito do dízimo, o pensamento e o entendimento varia? Se não pode ter dois certos a respeito do mesmo assunto dentro da Bíblia. Por quê? A Bíblia é clara. É sim, sim, não, não. Não é talvez sim, talvez não. Ou é ou não é. Mas por que a respeito do dízimo, a gente vê que é um ensino que tem muitas dúvidas e varia muito? Será que é porque as pessoas não estão olhando para o manual da ética cristã? Qual é o manual da ética cristã? A Bíblia. Então, quando não se olha para a Bíblia, por exemplo, olha para a cultura, olha para o pensamento próprio, olha para o seu coração, aí vai dar isso aqui, ó. Vários entendimentos a respeito do mesmo assunto. Por que as pessoas só utilizam Malaquias 3,10 se tem tanto texto na Bíblia que é a favor do dízimo? Não só no Antigo Testamento, mas no Novo. Eu já vi aulas de pessoas dizendo assim, não, porque a gente só encontra base bíblica para dízimo no Antigo, mas não encontra no Novo. Cleiton citou um aqui agora, mas a gente vai trazer mais. Então, por que as pessoas não estão mais no mesmo pensamento? Lembra que a gente disse assim na época, olha, por isso que eu disse que toda aula é importante, porque uma vai construir o entendimento da outra. Por isso que eu fiz questão de colocar em ordem, porque a gente colocando em ordem vai dizer assim, não, primeiro você aprendeu o A, depois o B, depois o C. Por último, eu coloquei as mais difíceis, apologética, hermenêutica. Porque quando você chegar lá, você já vai chegar top. Então, por que existem tantas divergências? Uma pesquisa tão simples, com 2.000 pessoas. Se eu não me engano, aqueles que praticavam com recorrência só eram 200 pessoas. Coincidentemente, quase 10% dos 2.200. Então, ou seja, 10% dos cristãos dão com regularidade os 10% do dízimo. Uma prática bíblica. Até aí, todo mundo está entendendo? Está complicado? Vamos lá. Entre os que contribuem, 20%, olha aí, o fazem com regularidade. Corrigindo aí a minha falha, né? Eu falei 10 aqui. 17% não são fiéis. Ah, entendi. 20% dos que dizimam, que aí dá 10% do total de pessoas. Então tá correto. 17% não são fiéis todos os meses.
E a gente vai falar sobre os tipos de dizimista que a gente encontra na igreja. 8% dizem que não tem como dizimar por conta da baixa renda. Aí eu pergunto a você, o dízimo é baseado somente para quem tem alta renda? Não. A gente vai ver. Por que, meu evangelista? Porque o dízimo, ele é baseado na porcentagem. O que é uma porcentagem? Se você ganha mais, você vai dar mais. Se você ganha menos. Então, como é que uma pessoa utiliza como recurso, dizendo assim, não, eu ganho menos, ganho pouco, a minha renda é baixa, não, por isso que eu não dou. Aí, não fica com raiva de mim, é a Bíblia. A Bíblia, ela não olha para o que você colhe, mas para aquilo que você semeia. Lembra do texto? Vou falar no contexto aqui para mais simples. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas se você semear muito... O que me chama a atenção eu gosto muito dele, apóstolo Paulo. Até porque ele foi um grande doutrinador, né? Organizou ali os ensinamentos da igreja. E ele vai dizer assim que... Marfela? De longe, me sinaliza aí, por favor. De longe, a senhora está ouvindo bem? Tô. Oi? Pronto. Tô sim. Ele vai dizer assim, eu sei o que é ter muito, mas também sei o que é ter pouco. É assim ou não é, meu diabo? Então, o que me chama a atenção não é... As pessoas, muitas vezes, esperam ganhar mais, até mesmo para ser feliz, um exemplo. Poxa, no dia que eu receber um salário de 10 mil reais, eu vou ser feliz. Então, você está condicionando a sua felicidade ao dinheiro. Eu, por experiência própria, eu tive 3 promoções lá onde eu trabalho, em um período curto de tempo. Primeiro eu estava desempregado, né? Aí já foi a primeira vez. Aí Deus abriu a porta de emprego. Aí Deus disse assim, vou abrir porta dentro de porta. Aí eu fui promovido. Aí eu dizia assim, poxa, eu recebo X e fico muito apertado. Quando eu receber mais um pouquinho, eu vou ficar folgado demais. Porque eu estava condicionando a minha qualidade de vida com o que eu estava recebendo no momento. Resultado, quando eu fui promovido, continuei na mesma constância. Disse, poxa, eu estou apertado. Aí surgiu uma terceira promoção. Eu disse, poxa, agora sim. Agora o negócio vai sobrar dinheiro agora. Não. Porque de acordo com o que você recebe, você também vai, ó. E pior que eu não gosto com besteira, não. Esse negócio de tá esbanjando, não. Mas não mudou nada na minha vida. E o que muitas vezes as pessoas esperam é, para que eu possa fazer tal coisa, eu preciso ter mais. Não. E o que a gente precisa aprender como os cristãos nós precisamos saber a nossa condição, logicamente. A gente vai falar que Deus também não quer que você faça horrores, né? Horrores. Não, vou dar meu dinheiro todinho para a igreja, como tem a igreja da prosperidade que diz, irmão, oxente, pega o lucro da sua empresa esse mês e dê ele todinho, meu irmão. Você não tem fé, não? Esse é o carro. Dê o carro para a igreja, que você vai ver que Deus vai lhe abençoar. Isso não é bíblico. Mas também não é bíblico você deixar de dar. Porém, Deus ama o que dá com alegria. A gente vai falar tudo isso. Só para a gente poder construir o nosso pensamento. Até aí. Tem alguma dúvida a respeito do que eu falei? Vamos lá. Olha aí. O levantamento foi feito junto a 110 evangélicos americanos e 1000 pastores. Foi aí eu me surpreendi. Os fiéis mais propensos a dizimar são aqueles que frequentam os cultos no mínimo uma vez por semana. Aí a gente começa a entender. Vamos lá. Aquele que não frequenta uma vez por semana, podemos dizer que ele é um frequentador de aulas, de discipulado, de EBD, de doutrina. Sim ou não? Se ele não vai para um culto uma vez na semana, irmão, imagina os cultos de estudo. Então, por que eles são mais procentos? Deduzo eu que, por muitas vezes, ele só vai na igreja, não no sentido de agradecimento, de adorar, de aprender, não. Ele vai no sentido somente
de suprir uma necessidade religiosa. Por exemplo, um católico não praticante. Então, a realidade é que hoje nós temos muitos evangélicos que não são praticantes da palavra. Então, esses que não frequentam a igreja, provavelmente o desigrejado também está nesse meio, ele não é propenso a dizimar. Quem são os mais propensos? São aqueles que pelo menos uma vez na semana vão para a igreja. Nem que seja aquele domingueiro, né, que a gente fala, né? Mas aquele que realmente não tem uma frequência, uma constância, ele também não vai ter a habilidade, nem a boa ação ou agradecimento a Deus de dar o dízimo ou de colaborar com a obra. Vamos lá. São aqueles que frequentam os cultos no mínimo uma vez por semana, 57%. Um terço, 35% daqueles que comparecem uma vez por mês dizem que não são consistentes nas doações, embora 98% do dizimista afirma que entende o princípio bíblico, mas não entende nada. A verdade é essa. Não sabe de nada. Valeu. Quase metade, 48%, acredita que tem o mesmo valor se o dinheiro for dado a um ministério cristão que não a sua igreja. Deixa eu dar um ponto aqui. Sabe o que eu acho interessante? Desses. E aí você, irmão, eu estou falando, Deus sabe do meu coração. Não tem rancor nenhum no meu coração em falar a respeito disso, até porque, graças a Deus, Sucupira, eu não sei o da central e da ponta. Aí o pastor não está aqui, então não sei. Mas a Sucupira não tem do que reclamar. Pelo contrário. Mais uma pessoa que vai pedir oração na igreja, cultua com os irmãos, bebe da água da igreja, senta na cadeira da igreja, usufrui das coisas que o dízimo proporciona, que também faz parte da igreja, dizima em outro ministério. Aldrey, é errado? Não biblicamente, mas sim eticamente. Na ética ele cai por quê? É eu dizer assim para o presbítero, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E quando chega um momento, o presbítero não está pensando em me ajudar, não. Mas chega um momento de eu ser grato e dizer assim, poxa, eu posso colaborar com alguma coisa aqui. E o presbítero, olha, veja aí o que está. O administrador, né? Só um resumo. É muita falta de... Eu não sei o que eu vou dizer, irmão. É uma pessoa que faz isso, né? Sinceramente. Uma pessoa que deixa de dizimar na sua igreja, desde que faz parte, para colaborar em outra. Mas enfim, está aqui na pesquisa, né? 41% acredita que tem o mesmo valor se o dinheiro for dado a um ministério cristão que não a sua igreja. E 35% diz que os dízimos podem ser dados em qualquer igreja. 34%. Aí eu te pergunto, vamos lá. O dízimo ser dado em qualquer igreja. Uma parte do dízimo, geralmente, ela é financiada, ela é direcionada para financiar as ações promovidas pela igreja, certo? E aí eu te pergunto, uma igreja que gosta de pôr, como tem um aqui nas antigas, tem uma igreja que é assim, aula de capoeira no lugar do culto. Tem. Oxe, só não vou dizer não para não ser processado. Igrejas que promovem jogos como de sinuca, totó, para que os membros tenham um momento de lazer no mesmo ambiente na qual se promove o culto. Aí eu te pergunto, o dízimo vai ser dado em qualquer igreja? Não. Cada um faz o que bem entender. A minha participação aqui é trazer realmente o conhecimento bíblico para vocês. Mas, no mínimo, se você tiver o bom senso, você vai entender que você não está colaborando
para a progressão do evangelho aqui na comunidade. Pelo contrário, você está colaborando para a progressão do lazer de falsos cristãos. Uma coisa também que me chama muita atenção, não está aqui nessa pesquisa, mas envolve muito disso. Pessoas que muitas vezes, irmãos, a gente diz assim, irmãos, vamos fazer uma cotinha para a ação social da nossa igreja, do nosso ministério, aí é uma dificuldade tremenda. Mas quando diz assim, olha, o pastor fulano de tal vai estar pregando naquela igreja. Agora sim, é o seguinte, a entrada é entrada, no ingresso, para você ir ver o fulano de tal pregar, é R$300, o papai vai lá e paga. Aí eu não consigo entender que pensamento. Eu não estou aqui, irmão, para criticar o investimento de ninguém. Mas o que me chama a atenção é que, quando se trata de uma ação realmente, de fato, que vai gerar um valor espiritual, o camarada não tem para contribuir. Mas para investir em algo que ele acha, não, porque lá eu vou aprender o conhecimento, mas não vem para o discipulado, não vem para uma EBD, mas quer ir aprender com um pastor famoso fulano de tal. Às vezes até da cidade sai para isso. Aí eu pergunto, qual o benefício espiritual que essa pessoa traz para si? Vamos lá. Se o dinheiro for dado a um ministério cristão, que não a sua igreja, e 35% diz que os dízimos, então, com revista então, né? Que os dízimos podem ser dados em qualquer igreja. 34 vem que é igualmente válido dar um montante para uma pessoa que esteja passando necessidade. Foi a pergunta que eu fiz lá. Aí você pegar o seu dízimo e dizer assim, não vou dar para a igreja não. Eu vou dar o dízimo para a irmã Chiquinha, porque eu sei que Chiquinha está passando dificuldade. Então eu sei que esses R$100 que eu vou dar vai ajudar muito a irmã Chiquinha. Só que o que me chama a atenção é que o dízimo, vamos lá, eu já vou entrar no mérito da irmã Rosa. O dízimo, ele não foi feito, estabelecido por Deus, para ser administrado por nós. O dízimo ele foi estabelecido a priori como lei para ser administrado por sacerdotes. Bem antes de Moisés, a gente vai ver, a gente vai falar sobre isso aqui. Meu Deus, vai ser 10 aulas. Mas vamos calma. Pastor, me perdoe. Está registrado aqui. Bem antes de Moisés, da lei de Moisés, a gente vai ver que Abraão dá o dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque. E ele era o sacerdote. Então, por que isso? Vamos lá, nos dias de hoje. Quem é que vai saber administrar melhor o dízimo? Com todo respeito, irmãos. É Ivan ou o pastor William? Por quê? Porque, na prática, mas eu não conto nada, por exemplo, Aldrey lá na Sucupira, o evangelista Aldrey. Mas é alguém que você conta. Por exemplo, eu sou dirigente, ele me conta. Tem coisas que vocês pensam que eu não sei, mas eu sei. Quem é que vai saber direcionar quando Juliana chegar assim e dizer assim, a responsável da ação social, olha, tá uma cesta faltando, eu vou dizer assim, não, a irmã fulana e tal tá precisando. É assim que acontece ou não? Às vezes não chega nem a mim, mas pelo fato de você passar o dirigente, aí o dirigente já sabe. Aí quando Juliana vai saber, diz assim, não, olha, chega para mim e diz assim, olha, a irmã ou o irmão fulaninho estava precisando e a gente direcionou para ele, eu vou dizer, beleza. Então eu pergunto, quem é que vai saber administrar as finanças melhor do que o cabeça? Aí era o que eu iria aconselhar aqui. Eu não peguei cara na irmã Rosa, não. Eu aconselhei isso no Ministério dos Varões. Não sei se Paulo se lembra. Irmãos, em vez de você ficar em falta com a sua vida espiritual ao dizimar, porque a gente vai falar sobre o objetivo do dízimo, por que é que você não dizima, chega para o seu dirigente, para a sua dirigente, se não resolveu, chegue para mim na Sucupira, chegue para o pastor aqui e diz assim, pastor, olha, eu tenho uma irmã, minha mãe, porque às vezes, né, o meu filho tá com uma dificuldade muito grande na casa. Eu garanto a você que eu não vou sair espalhando, nenhum pastor vai sair espalhando, não. Eu dei o dízimo para não deixar em falta. Mas teria como ajudar. Você acha que a gente vai dizer o quê, irmão? Não vai não. Eu não vou ajudar não, porque deu porque quis.
Não. Você vai cumprir com a sua obrigação espiritual e, ao mesmo tempo, não vai deixar da pessoa ser ajudada. Mas aí, o que é que me vem na mente? Vamos lá. Eu sou um analista por formação. Então, qualquer coisa, situação, eu gosto de analisar o porquê que a pessoa toma essa atitude. Aí eu te pergunto agora, e vou convidar você a pensar comigo. Por que uma pessoa não quer agir dessa maneira, quer ir lá e dar? Será que é porque ela, de certa forma, quer um reconhecimento, mesmo que não seja público, seja um reconhecimento pessoal? Por exemplo, Ives é o pastor da igreja. E eu sei que Paulo está precisando de uma ajuda. Eita, Ivan, perdão. Ivan é o pastor da igreja. Olha para aí que bênção. E eu sei que Paulo está precisando de uma ajuda. Aí eu posso fazer assim, ó. Rapaz, eu vou dar o dízimo a Ivan e vou dizer a ele que Paulo está precisando. Paulo não vai nem saber que eu conversei com ele. E ele vai lá e abençoa. Mas se ele for lá e abençoar, Paulo não vai saber que foi eu que... A mim que Deus deu a visão que ele está passando dificuldade. Eu vou lá e ajudo. Então aí você cai duas vezes. Primeiro, porque a sua obra teve uma má finalidade. Qual foi a finalidade? De se autopromover de forma pessoal. Porque as pessoas pensam que a autopromoção só é quando uma pessoa tira foto, não é isso? Não. Em muitas das vezes, por exemplo, quando recebe, seja assim, eu faço o possível, só se não tiver jeito. Aí eu nem levo. Já para evitar essa questão da autopromoção. E o obreiro que vai ali na situação de levar, ele está indo representando quem? Mesmo que o obreiro não diga, olha, o evangelista mandou trazer. Mas eu já sei que a parte espiritual, tanto minha quanto a do obreiro, está sendo feita. Pode falar, Juliana. Exato. Para mim, minimamente, eu obrigatório passar para ele, porque ele é comunista. Para ele o quê? Ai, não, a gente ajuda tanto com o meio. Quantas pessoas são ajudadas? Eu não pergunto a ele, porque ele sabe. Exatamente. Quantas pessoas são ajudadas pela ação social? Devido a ela. Isso. Tanto é que, por exemplo, eu cortei uma aliança de ajuda. Não vou nem saber, vai receber agora. Por quê? Porque a pessoa querer ajudar e querer que a gente ficasse sempre tirando foto. Eu disse, irmão, para estar mandando foto, assim, não vou estar tirando foto, não. Porque quer na exposição. Embora que em um momento a gente cortou a cabeça, mas ainda não ficou legal. Então, assim, a prática das obras, elas não podem ser ofuscadas pela autopromoção. Quando Jesus ele ensina assim lá em Mateus, dai com uma mão, com a mão esquerda, sem que a direita não veja. Então, voltando aqui, o que a gente entende? Pessoas que pensam, 34% das pessoas que recebem, sabem que tem que fazer, dar o dízimo, mas dizem assim, não, eu vou dar. É válido também se eu der para uma pessoa que esteja passando necessidade. Pode até ser, irmãos. Eu estou falando devagarzinho, pausadamente, para todo mundo compreender. Pode até ser que a pessoa não esteja nem com a má intenção, mas ela vai estar deixando de cumprir com a função cristã dela, que foi estabelecida pelo próprio Deus. A gente vai ver lá na frente. Vamos lá. Curiosamente, 18% dizem que doação... Vamos lá, recapitulando. Aquela pergunta que eu fiz. O dízimo. Eu posso dar diretamente para uma pessoa que esteja passando necessidade. A irmã Rosa vai responder novamente. Como é, irmã Rosa? Palmas para a irmã Rosa. Por que isso? Por que isso, irmãos? Porque assim você vai estar cumprindo com as duas obrigações. Poxa, tem pessoas que dizem, poxa, André, quer dizer que se minha mãe estiver passando dificuldade, eu não posso ajudar ela, não. Você deve ajudar ela. Mas a ajuda deve ser feita da maneira correta. Lembra do exemplo que eu sempre trago aqui, da pessoa que quer salvar alguém que está morrendo afogado, mas não sabe nadar?
vai morrer afogado também. Vai morrer os dois. O que é que tem que fazer? Tá. Cadê o salva-vida? Vem, vai lá que estão morrendo lá. O salva-vida vai lá e traz. Nem você morre. E a pessoa... Mas tem gente que sabe o que vai fazer. Vou lá. Vai morrer afogado. Curiosamente, 18% dizem que doações para uma instituição de caridade não religiosa pode ser vista como parte do dízimo. Ponto. Vamos lá. Eu pego meu dízimo e digo assim, rapaz, eu não conheço ninguém que está precisando, mas eu vou doar para a AACD. Você está condicionando seu dízimo a uma prática de obras. Sabia disso? Aí você dizer assim, ó, não, mas eu sei que na ACD, na ACC, na ABD, sei lá, eu vou estar ajudando pessoas, realmente. Mas, mais uma vez, você cai na prática de não estar devolvendo, pagando, doando. A gente vai ver qual é a maneira correta. Dando a Deus. O dízimo a Deus. Tá? Então, cai aí no mesmo exemplo que a gente citou anteriormente. Diante da pergunta, dízimo é um mandamento bíblico que continua válido para hoje? Tem gente que no YouTube que defende que não. E aí? O dízimo é válido para hoje ou somente ofertas? Será que a gente não está confundindo, não? Será que não é só ofertas? E aí? Eu acho que é válido sim. É válido? Porque como é que vai manter? No início da aula eu disse assim, olha, tem gente que defende o dízimo, mas só sabe um texto da Bíblia, que é Malaquias 3,10. Aí defende com base em Malaquias 3,10. Aí uma pessoa que é contra o dízimo vai dizer assim, e cadê a base no Novo Testamento do dízimo? E aí? Você vai aprender, meu irmão, você vai aprender. Mas aí, vamos lá. Vem essa pergunta, o dízimo. Com base nessas pessoas que dizem, né? Será que o dízimo é válido para hoje? Cadê? 83% dos evangélicos concordam. Tá vendo como é que a maioria também concorda? 8% discorda. Dizem, rapaz, não é... Eu conheço gente, crente, que diz que defende com um dente que o dízimo não é para hoje. 10% não tem certeza. São pessoas que têm dúvidas. Já entre os pastores, meu irmão, isso é uma vergonha. Isso, todos eles aqui que a gente está falando é só envolvendo os evangélicos. Porque o dízimo não é uma prática que vai ser feita com total verdade, porque não é. É porque é. Então, ele cai na oferta, na colaboração, contribuição, mas não dízimo. A gente vai chegar lá. Já entre os pastores, 72% responderam que sim, que o dízimo é para hoje. Só que 25% diz que não. Vou fazer o cálculo aqui. É 1.000. Quem é bom de calculadora aí? 25% de 1.000. 10% é 100. 20% 200. 250 pastores. 250 pastores dizem que o dízimo não é para hoje, não. Aí eu queria entender. Mas aí eu queria... Senti, meu irmão. Estou entendendo. Não. Geralmente, o que é que eles alegam? Que o dízimo não é para hoje, mas é a contribuição. Aí eu vou chegar onde é que eles boam ênfase, porque eles não defendem os 10, mas dizem que tem que ser mais de 10. Entendeu? Então eles trazem uma compensação aí para essa teoria. Os demais, 3%, não sabem. Aí, meu irmão, tá vendo que não é somente em algumas igrejas que a gente conhece, pastores que não sabem dizer se o dízimo é para hoje ou não. Aí aquilo que está, se eu não me engano, acho que é Ezequiel, que vai falar sobre pastores perdidos, com milhões, que só sabem usufruir
mas não tem pasto para dar para as ovelhas. São ovelhas sem pastores. Olha aí, sem pasto. 3% de 1.000, vamos lá. 30 pastores. Então quer dizer que numa pesquisa em uma determinada região, 30 pastores, 30 igrejas. 30 igrejas que tinham pastores que não sabiam ensinar se o dízimo era para hoje ou não. Aí eu te pergunto, como é que eles chegaram a ser pastores? Ruth respondeu aí, perguntou também. Não leram a Bíblia não, foi? Para virar pastor. Será que são pessoas que estão procurando destaque, cargo, título? Será que a gente precisa ter cuidado quando convida pastor fulano de tal? Aí eu falo assim, o senhor pastor é? Qual a igreja que o senhor toma conta? Não, não tomo conta não. Oxe, peraí. Também. Eu estava numa reunião, eu não vou falar aqui não porque está sendo gravado, porque senão hoje em dia qualquer coisa é processo. Estava numa reunião que tinha muitos líderes e coordenadores de igreja grande nessa reunião. E aí a gente falou sobre a questão de viver da obra. Aí eu fiquei me segurando, mas eu não anotei, tive que falar. Aí, para não falar dos postos mais altos, tem igrejas que evangelistas são coordenadores de áreas. Entendeu? E aí eles, como é que eles tomam conta das igrejas? Eles chegam, e aí, tá tudo certo. Eu estou dizendo isso porque os membros dessas igrejas não que dizem. E aí, tá tudo certinho, meu irmão? Pronto, ó, vou entrar na igreja agora, viu? Aí vai na outra, e aí, tá tudo certinho. Para mim, meu irmão, isso dá a entender que ele está somente fiscalizando para ver como é que está andando. Se a igreja está cheia, se está entrando. Porque o camarada que chega numa igreja e não participa do culto. Exatamente. Então aí, para esse tipo de pessoas, não todos, irmão, não todos, não estou generalizando. Logicamente que tem pessoas sérias, homens de Deus muito, mas são umas minorias que deixam a desejar e envergonham a postura de coordenador de área, de evangelistas. E aí eu pergunto, será que eles não estão tratando somente como uma empresa? Aí eu levantei essa questão, rapaz, não foi muito bom não, acumulado não. Mas teve pessoas também que concordaram comigo. Aí eu pergunto, será que realmente a gente deveria viver da obra ou viver na obra? Como assim, Aldrey? Porque quem vive da obra, ele vive somente pelo custeio. É o da obra. Por quê? A obra é que dá. Mas aquele que vive na obra, meu irmão, eu concordo. A gente vai ver aqui na Bíblia, e eu também, mesmo que não estivesse na Bíblia, eu concordaria. Não é porque, graças a Deus, eu tenho meu emprego, mas uma pessoa que vive na obra, irmãos, a obra é ralada. Uma pesquisa, eu não me lembro se foi em Stanford ou se foi em Harvard. Eu gosto muito de pesquisa americana, porque anos depois que acontece na América, vem acontecer aqui, porque é um país desenvolvido e a gente subdesenvolvido. Teve uma pesquisa que dizia que as 3 profissões mais estressantes do mundo é administrador, área de tecnologia e pastor. Qual foi as 3 áreas que eu me envolvi, irmão? Por isso que eu só vivo estressado. Trabalho como administrador, sou formado em tecnologia e eu disse, meu Deus, as 3, e eu peguei as 3. Não peguei. Tem que. Ô, chaceto. Mary já sabe. Tem suco, Mary? Tem de maracujá, eu disse, mande. Cleito, cadê Cleito? Cleito perguntou até onde ele é, até pela folha. Cadê a folha? Pra ver se tá boa. Porque ele disse que a calmaria tá na folha, né? Aí, vamos lá, voltando aqui. Os demais 3% não sabem. Tem pastores que não sabem dizer se dízimo é para hoje. Sermões sobre o tema são comuns como parte do estudo. A Lifeway, olha aí, perguntou aos pastores quantas vezes eles falavam sobre dízimo. Estava falando agora com o presbítero. Que eu me lembre, eu vou dizer assim, de uns 10 anos para cá, eu só preguei 2 vezes sobre dízimo. 2 vezes na minha vida, sobre a doutrina do dízimo. O presbítero disse, eu nunca. Aí eu digo por quê? Um dos grandes motivos, é sério, eu estou falando aqui,
Mas um dos grandes motivos é o receio de trazer uma imagem ou uma reputação contrária aos princípios que nós temos. Vou dar um exemplo para você. É a gente querer ser confundido, mesmo de ser confundido com um pastor de determinada igreja que prega a teologia da prosperidade. O pastor diz assim, irmãos, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Aí a gente não quer pregar o dízimo com medo de ser confundido com estes. Só que o dízimo ele é uma doutrina bíblica. Eu posso dizer que o momento mais apropriado para falar a respeito do dízimo, talvez não seja nem no culto aberto. Eu vou trazer algumas histórias aqui, como por exemplo, um pastor estava pregando no culto aberto sobre o dízimo, e um lá fora questionou, pastor, quer dizer que Deus só ama o meu dinheiro, né? Não ama o meu coração, não. Então, assim, Jesus, quando ele fala a respeito do dinheiro, você vai ver que em questão de entidade, uma das únicas que Jesus relaciona como Senhor do mundo é o dinheiro. Vai dizer assim, você não pode servir a dois senhores, ou a Deus também é uma das muitas. É uma das muitas. É o que eu estou dizendo, no Novo Testamento tem muita base, só que infelizmente também. Eu mesmo, por exemplo, eu mesmo não abro mão, porque eu já ouvi muito. Eu cresci ouvindo. Vou dar dízimo não, eu vou estar sustentando o pastor. Quando o pastor apareceu com o carro, eu fiquei muito feliz. Mas teve pessoas, eu não vou falar aqui, irmão, porque a gente tem como dar pausa. Mas é bom que a irmã vai falar. Teve pessoas que abriram a boca dizendo assim, olha aí, ó, tá vendo, tu vai dar dinheiro para a igreja? Olha aí. E o pastor trabalhava para conquistar o carro. E mesmo a gente trabalhando, as pessoas abrem a boca para dizer que é por causa da igreja, das finanças, que a gente está conquistando nossas coisas. Aí questiona, exatamente. Entendeu aí a posição do líder? Aí questiona, porque o líder tem que sair para trabalhar. Aí diz assim, poxa, mas ele está ausente. Mas lógico, irmão, a gente tem família. Exato. Por isso que é bom num estudo específico para isso. Então, o que eu aconselho? Para se falar a respeito do dízimo, tem que ser num momento reservado com a igreja. Como um discipulado, escola bíblica, doutrina. Porque se a gente for pregar isso no culto de domingo, irmãos, é muita polêmica. Se tiver ímpio, aí é que traz mesmo. Porque quando o ímpio sai, mas eu vou para a igreja mais não. Porque lá estava falando, o pastor só estava pensando em dinheiro, eu estava pensando em uma palavra, mas ele só falou de dízimo. Só que isso é uma doutrina bíblica. Aí, juntamente com as doutrinas do Apocalipse, da escatologia, o dízimo encabeça aí uma das doutrinas menos pregadas na igreja. E aí? A informação não é? E olha que a gente não saiu nem na introdução ainda. O senhor está vendo? Eu disse que ia falar com calma, justamente porque teve aulas que realmente eu corri muito. Mas essa, irmão, pelo fato da gente quase não ter oportunidade de falar, eu preciso falar. Eu tenho que botar para fora o que está guardado aqui, irmão. Tô brincando. Tá guardado não, mas é ensinamento, né? Vamos lá. Sermões sobre o tema são comuns como parte do estudo. Vamos lá, já falei, né? 2 terços. Dizem que prega sobre o dízimo pelo menos uma vez no ano. Olha para aí. E 1 terço diz que falou sobre o tema nos sermões nos últimos meses. 20% diz que nunca fez do dízimo o foco principal de um sermão. Pronto. O presbítero está nesse meio de 20%. Eu estou no meio do que só pregou 2 vezes. Tanto os pastores quanto os fiéis veem a doação como uma parte vital de sua fé. Diz Scott McConnell. Embora nem sempre concordam, deixa eu vir para cá, deixa eu tirar essa.
embora nem sempre concordam, enquanto um frequentador de igreja deveria dar. Olha aí. A maioria parece ver 10% como um valor mínimo. Mínimo. A gente vai falar detalhadamente a respeito do dízimo, 10ª parte do dízimo, mas é um valor mínimo, o dízimo. Aldrey, então quer dizer que eu posso dar mais com esse objetivo? Pode. Aldrey, o senhor... Não. Vamos lá. Ô, rapaz, quando eu vou, esse negócio vai atrás. Deixa eu apontar aqui pra você. Não tá. Olha, tem gente do dízimo. Olha aí. Tô imaginando que falou agora. E tem que pagar as contas da obra do Senhor, no sentido de despesas físicas, tá? É muito triste saber que muitas pessoas não dão ou deixaram de dar o dízimo por pensarem que dar o dízimo é uma prática ultrapassada e que só era um dever dos servos de Deus no Antigo Testamento. Porém, isso é um engano e falta de ler mais a palavra de Deus. São muitos os textos que os ignorantes no sentido de não conhecer, tá? Da palavra do Senhor e negligentes do saber. Lembra o que a palavra de Deus diz? Crescer na graça e no conhecimento, é no saber. Escrevem para dizerem mentiras sobre o dízimo. Portanto, vamos esclarecer o que é dízimo. O dízimo no Antigo Testamento e o dízimo também no Novo Testamento. Então vamos lá. Vamos começar agora, de fato, sair da introdução. 1 hora. Rafaela, eu vou encerrar aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que não vai ser 3 aulas, não. Rafaela, eu vou desativar aqui, vou encerrar a gravação. E aí, daqui a não, já é 8 e 8. Eu vou mandar outro link e a gente vai dar continuidade sobre o que é o dízimo, tá? Aí, paciência dos irmãos. Se os irmãos quiserem beber água, uma pausinha rápida aqui, tá? Fique à vontade.